Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um domingo em que nós juntos estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E eu peço a você nesse instante que você abra a palavra de Deus no Antigo Testamento, ao livro de Números, a partir do capítulo 21. Livro de Números, a partir do capítulo 21. Obrigado, Beto. Desde o princípio de todas as coisas, desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão, através de Eva, né, através daqueles que o Senhor tinha confiado, né, o desassossego instalou-se e trouxe sofrimento ao ser humano. O homem, ele sempre passa e vai passar por lutas, e são reflexos, muitas vezes, do pecado. O pecado tem matado, o pecado tem machucado, o pecado tem feito sofrer. O ser humano, ele não consegue, e nunca vai conseguir por si só, se livrar do pecado. Não vai. Porque o pecado é a causa de todos os males. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos a sociedade que nós vivemos, estamos vivendo um caos, porque o pecado ele reina, e com certeza não vai haver diferença se o homem não reconhecer que é pecador e colocar a sua vida nas mãos de Deus. E o pecado muitas vezes ele pode vir por uma desobediência pequena a Deus, ele pode ser algo grandioso, como por exemplo matar alguém, adulterar, né? Ter um ódio instalado no coração. Tudo isso é pecado. Desonestidade, falcatruas. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas coisas assim não acontecem na vida e no coração do homem. E claro, isso, se o homem não tiver a consciência de que ele passa por isso e precisa de Deus, ele não vai mudar. E o que vai acontecer? Ele vai morrer. Porque todos esses pecados, seja grande, seja pequeno, porque nós colocamos às vezes pecado como escalas, tem pecado grande, pecado pequeno, mas não é assim, pecado é pecado diante de Deus. Mas todos esses pecados vai trazer, sem sombra de dúvidas, um julgamento de Deus. Deus irá julgar. Porque Deus ele não se agrada do pecado. Ele nunca vai se agradar do pecado. Não vai. Deus ele odeia o pecado. E, claro, quando houve, vamos aqui voltar um pouco para a história, quando houve o primeiro pecado no mundo, a qual Deus colocou Adão e Eva no paraíso para que eles vivessem, né? Para que eles ficassem naquele ambiente maravilhoso e fizessem a vontade de Deus. Quando o pecado entra ali, né, o ser humano na pessoa de Adão colocou em dúvida a palavra de Deus. E esse é o mal de toda a humanidade. Parece que as pessoas pegam essa palavra e colocam ela em dúvida. Será que é assim mesmo? Será que essa palavra é desse jeito? Será que ela é de fato, de verdade assim? Coloca-se em xeque a palavra de Deus. E na pessoa de Adão, não só a palavra de Deus foi colocada em dúvida, mas ele não soube dizer não aos seus desejos pessoais. Porque quando o inimigo chega para Eva e diz, olha, o que foi que Deus disse? Que a gente não comesse do fruto que está no meio do jardim. Não, ele não disse que no começo era de todos os frutos, ela disse, não, do que estava no centro do jardim. Aí, porque senão nós iríamos morrer. E o inimigo diz para ela, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar como ele, conhecedor do bem e do mal. Então essa dúvida se instala no coração de Eva. E aí começa todo o desastre do pecado. O pecado, na primeira impressão, ele traz satisfação. Porque ela se sentiu satisfeita. Vamos ficar como Deus. Aquilo satisfez o ego. Começou a inflar. Porque é isso que o pecado faz. Mas depois vem as consequências. Depois vem as consequências, traz julgamento de Deus. Porque Deus ele odeia o pecado. E depois ele traz a morte. Esse é a radiografia do pecado na vida do ser humano. E desde o início de tudo, não foi diferente. E hoje não é diferente. Se nós observarmos e formos cuidadosos,
O povo de Deus sempre peca, sempre está pecando. Mas quando há um arrependimento, quando há uma entrega a Deus, aí há uma diferença. Porque Deus inclina os ouvidos a um coração quebrantado, ao arrependimento. E aqui nesse texto que nós vamos ler agora, a gente vai ver um pouco dessa história. A gente vai perceber um povo que peca, um povo que se arrepende e a providência de Deus como salvação. Hein? Nós ainda estamos no mês, no princípio, no período em que nós estamos pregando que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. E aqui não é diferente. Tudo aponta sim para Jesus. Todas as coisas do Antigo Testamento sempre vão apontar para Jesus. Então vamos ler. Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha que coisa horrível. Chamou o pão de Deus aqui de pão imprestável. Pão ordinário. Continuando o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se lhe olhava para a de bronze sarava. Soberano Deus, bendito e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, ó Pai, compreensão, abre os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, na meditação da Tua palavra, compreendermos os ensinos que o Senhor tem para colocar no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Usa-me, ó Pai, como servo da Tua vontade, usa-me, ó Deus, segundo o querer do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. O texto é um texto muito maravilhoso, porque tudo quanto nos é ensinado no Antigo Testamento é palavra de Deus, e tudo que é palavra de Deus é maravilhoso, não é verdade? Tudo, absolutamente tudo. Então aqui nesse texto, ele nos mostra em primeira instância um castigo divino sobre o povo de Israel do Egito. O povo sempre estava murmurando contra Deus. Vamos dizer, cada coisa que Deus fazia, o povo sempre, eles achavam bom, mas daqui a pouco eles estavam reclamando de alguma dificuldade. A própria peregrinação deles, durante 40 anos no deserto, nada mais foi do que uma falta de fé, porque Deus havia prometido a terra prometida para eles, que eles chegariam numa terra que emanaria leite e mel, mas eles reclamavam sempre, eles desacreditavam. Então essa terra nunca veio. Aqui no contexto desse texto, no capítulo 14, o Senhor já tinha falado que aqueles que se levantavam contra eles morreriam no deserto. E assim foi. Muitos se levantaram contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus ensinos, desacreditavam de Deus e morreram no deserto. Havia sempre uma rebeldia, uma murmuração contra Deus, contra o Senhor. Sempre havia murmuração do povo. E durante todo o êxodo, o povo sempre se rebelava, sempre murmurava. Eles diziam: bom é no Egito. Vamos voltar para o Egito. Culpavam Deus, culpavam Moisés e diziam que no Egito é que era bom. Porque no Egito não faltava pão, não faltava água, no Egito não faltava nada. E o Senhor nos trouxe aqui para esse deserto. Será que no Egito não tem sepultura? Nos trouxe aqui para morrer? Será que lá não tem sepultura para que nós pudéssemos ser enterrados? Eles sempre murmuravam contra Deus. Aqui tem escassez de tudo, não há nada.
E a impaciência do povo só aumentava pelo caminho. Quanto mais eles caminhavam, mais ficavam impacientes. E aqui, algumas lições nós podemos tirar desse referencial aqui da palavra de Deus. Nós podemos observar que nesse evento teve um propósito de Deus, teve um tom profético de Deus. Observe que claramente aqui aponta para Jesus, se referencia com Jesus, claramente. E vamos observar também que Deus está tratando com o seu povo de uma maneira específica, de uma maneira particular, individual, porque ele está tratando do povo de Deus, ele está falando do seu povo escolhido. Havia um cuidado, havia uma maneira peculiar, própria de Deus, aqui nessa palavra, para tratar com o seu povo, para falar com o seu povo. Há lições extraordinárias que nós podemos tirar dessa geração e que hoje chegam para a honra do Senhor até as nossas vidas. Chega até nós. Então, essa palavra nos convida a meditar. Essa palavra nos convida a examinar como nós estamos e como nós somos diante de Deus. Será que nós somos murmuradores? Será que nós somos aqueles que realmente são arrependidos e reconhecem que são pecadores? Será que nós somos aqueles que caminhamos todos os dias em busca de salvação? Precisamos examinar a nós mesmos. Ela convida para que nós olhemos para dentro de nós, cada dia, cada instante de nossas vidas. Amém? Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto aqui maravilhoso é que o pecado da murmuração é perigoso. O pecado da murmuração leva à morte. O pecado da murmuração é complicado. Porque veja bem, Deus tem dado a mim e tem dado a você todas as coisas que nós necessitamos, não é verdade? Nós estamos precisando de pão, o Senhor dá. Nós estamos precisando de saúde, o Senhor dá. Nós precisamos de família saudável que nos ajude, o Senhor dá. E até nós temos essa família. Aliás, nós somos privilegiados, nós temos duas famílias, né? A família sanguínea e a família em Cristo Jesus. Olha que bênção, porque foi o Senhor que nos deu. Mas sempre há murmuração, sempre há reclamação. Logo no versículos anteriores, no início aqui do capítulo 21, o povo estava devoto, o povo estava feliz. Se nós olharmos aqui no começo do capítulo 21, o povo estava muito feliz porque eles tinham conquistado uma batalha. O povo estava altamente feliz, pois eles haviam conseguido uma calorosa e triunfante vitória, quando eles derrotaram, né, o rei de Arade, do povo cananeu. Olha que bênção, Deus entregou nas mãos dele esse povo. Então o povo estava vibrante, o povo estava, agora sim, o Senhor está conosco, vamos à luta, vamos partir para cima. Mas em pouco tempo, a fé daquele povo diminuiu, a fé daquele povo fraquejou. Olha o versículo 4. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Essa colocação que impaciente no caminho gera muitas coisas na vida do ser humano. Quando nós somos impacientes com alguma coisa, a gente faz bobagem. A gente não tem, vamos dizer, mansidão para solucionar problemas, não tem. Mas não vai ter nunca. Então, a impaciência do povo aumentou no caminho. E aí é complicado. Porque o povo começou a reclamar. O povo começou a distorcer as coisas. E é interessante, porque houve aqui uma mudança de caminho. O povo vinha caminhando por onde Deus havia, em direção à vida eterna, à terra prometida. E aí houve uma mudança de caminho. Por quê? Porque os adomitas, eles não permitiram que os israelitas passassem por suas terras. Ele não permitiu. Não quero esse povo por aqui não. Eles vão ter que ir por outro lugar para poder seguir em caminho. Não quero passar por dentro, não vou deixar passar por dentro das nossas terras. Então Deus, através de Moisés, levou o povo por outro caminho. Ou seja, fez um desvio.
E não foi um desviozinho de 1 quilômetro ou 2, não. Foi coisa muito grande. Mas foi necessário. Então Moisés precisou conduzir o povo a leste do Edom, ou seja, bem distante. E depois, ao norte, passando por um terreno muito difícil. Quando a gente começa a fazer pesquisa sobre o que aconteceu, a gente percebe que o terreno não era fácil. Era altos e baixos, pedra, sabe? Tinha tudo que era difícil. Para uma comitiva de não sei quantas pessoas. O povo que tinha saído. Quantas pessoas saíram do Egito? Está entendendo? Era muita gente. Era muita gente. A marcha não foi fácil. A marcha foi difícil. Então o povo começou a murmurar novamente. O povo começou a reclamar. Veio a angústia, veio a impaciência. E foram os primeiros passos para o povo, mais uma vez, desagradar a Deus. Por causa da impaciência. E o segundo passo foi falar contra a autoridade de Deus e a autoridade de Moisés. O povo entrou nessa roubada aí. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? O que o povo está dizendo? Estamos comendo um pão imprestável. O Senhor tem mandado aí um pão que só misericórdia. O Senhor tem mandado aí um pão mofado. Um pão que não serve para nada. A minha alma tem fastio disso aí, eu não quero mais comer isso aí não. Era o povo reclamando contra Deus. Era o povo falando que não estava mais aguentando aquele pão que o Senhor estava dando a eles. E essa murmuração vinha, e vinha, e vinha. Eles falaram contra Deus, falaram contra Moisés, murmuravam contra o alimento, murmuravam contra a autoridade. E sabe, irmãos, aqui nós precisamos ter uma lição muito importante para as nossas vidas, na nossa caminhada. Muitas vezes, nós queremos algo de Deus em uma situação, numa dificuldade que nós possamos estar enfrentando, e a gente clama, pede, mas muitas vezes Deus nos leva por caminhos diferentes que nós não conhecemos para solucionar a dificuldade que nós estamos. E a gente às vezes não compreende a ação de Deus, e nos esquecemos de que Ele sabe mais do que nós. Deus havia feito o povo passar por aquele caminho porque havia propósito. Deus queria tratar com o povo. Deus queria que o povo confiasse nele. E às vezes nós não confiamos. Quando Deus levanta uma situação difícil, a gente já está chorando, reclamando. E às vezes se diz até assim: Deus não está nem aí para o meu problema. Deus não está me vendo. Será que Deus não vê que eu estou necessitando disso aqui? E aí começa as murmurações. E muitas vezes caímos no grave erro vamos dizer, de reclamar do maná. E o que é o maná? É a palavra de Deus. E quando eu falo reclamar, eu não estou dizendo que a gente vai sair falando dessa palavra, desconsiderando essa palavra. Não, quando nós fazemos isso, reclamamos desse maná, é quando muitas vezes nós deixamos de meditar nesse pão. Muitas vezes nós deixamos de examinar esse pão, que é o nutriente essencial para a nossa caminhada nesse mar, nesse deserto que nós estamos, cheio de serpentes que nos leva ao pecado. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso, não examinamos. E aí, o que é que acontece quando não fazemos isso? Começamos a falar bobagens, começamos a falar mal, falamos mal da igreja, falamos mal dos líderes, falamos mal dos irmãos, falamos mal dos ministérios. Às vezes não se sabe nem a dificuldade que o irmão está enfrentando e já começa a falar mal do irmão. Por quê? Porque esse maná, para muitos, é considerado pão vil, pão ruim, pão que não serve. Aconteceu com esse povo. E muitas vezes isso vem acontecendo, e acontece muitas vezes no meio de nós. Os nutrientes necessários não entram no coração, não penetram no nosso ser. Perdemos a força, não podemos nos desviar dos ataques das serpentes, do diabo, porque não nos nutrimos com essa verdade maravilhosa que é a palavra de Deus.
Isso é importante nós observarmos. A ira nos infecta, nós ficamos infectados com seu veneno, que é o pecado. E muitas vezes nos tornamos passivos da morte espiritual. Aqui é uma verdade, irmão, que nós não podemos esquecer. Não podemos. Esse pão, ele não é vil. Esse pão é o pão que desceu do céu. E é o pão que nos alimenta. E é o pão que irá nos sustentar até aquele dia que nós iremos para a glória junto do Senhor. É isso que nós precisamos estar atentos. É isso que nós precisamos lutar e buscar. Não esqueça que o pecado da murmuração, ele mata. Ele leva à morte. Uma segunda lição é que todo pecado ele traz consequência. Todo pecado traz consequência. Olha aí. Olha aí o versículo 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Muitos morreram. Diante desse pecado, Deus executa o seu juízo sobre eles. O juízo de Deus vai sobre eles, por causa dessa murmuração. Veio a consequência, sabe? Deus mandou serpentes ardentes para os morder, para morder cada um deles que estavam em murmuração, que estavam reclamando. O lugar onde eles estavam era comum a presença de serpentes. Isso é verdade. Muitas serpentes haviam no deserto. Mas Deus havia preservado e livrado eles dessas serpentes durante essa caminhada. Ainda não tinha se visto ou ouvido falar de pessoas que tinham sido mordidas por essa serpente, porque Deus estava preservando eles. Deus não estava deixando que eles fossem. Aliás, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, vai dizer que Deus tinha preservado esse povo das serpentes. Mas agora, por causa do pecado, Deus mandou as serpentes. Aquilo que livrava eles, aquilo que eles eram livres, agora não são mais. Por causa da murmuração, por causa do pecado. Por causa do pecado. Eles estavam passando por isso. No hebraico, essas serpentes são chamadas de Nashash, Nashasfa, e Nashasfa Sarafa é o nome que são dados a elas. Serpentes abrasadoras, serpentes de fogo, esse é o nome que é dado a essas serpentes. E segundo estudos, essa descrição deve-se à natureza do veneno tóxico e à cor de cobre brilhante que ela representa, que acontece com ela, entendeu? Então, pela sua cor, pela sua fúria, vamos dizer, da picada, elas são chamadas de serpentes ardentes. Imagine que muitos morreram, é verdade. E o corpo dos que eram mordidos ficava totalmente inflamado. Era causador de febre alta, queimaduras, como algo nunca visto. Imagine você, com uma virose que nós constantemente aqui lá pegamos. A gente fica debilitado, fica com febre, fica com dor, não quer se levantar para nada. Imagina 10 vezes mais isso. Era o veneno dessa cobra, dessa serpente, no ser humano. Era sofrimento, a ponto de levar à morte, a ponto de não haver sobreviventes. E isso tudo consequência do pecado daquele povo. Romanos 3:26-23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem são levados à morte, porque é a consequência do pecado. Quando o pecado é introduzido no homem, há um veneno circulando em todo ser que vai levar ele à morte. Se não houver um antídoto, ele vai morrer. Talvez não sinta na hora, porque o pecado ele é sorrateiro. Mas essa toxina ela vai invadir a alma do ser humano. Ela vai penetrar no mais profundo do coração. E aí essa consequência virá. Essa consequência vai vir. Uma dor profunda no ser. Porque aquele que vive em pecado, ele é angustiado. Aquele que vive em pecado, ele não tem brilho.
Aquele que vive em pecado, ele sofre. Há um choro, um pesar na alma, que ele mesmo não consegue tirar, ele não consegue ter alegria. Não consegue, porque o pecado faz isso. O seu espírito arde em desassossego. É isso que o pecado faz, por causa da toxina maléfica que vem do inferno na vida do ser humano. E o estado dessa pessoa se torna triste, desesperador. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, então todos passaram por isso e passam, se não tiver a vida em Cristo. Todos. No capítulo 3, do versículo 11 ao 12 também de Romanos, vai dizer que não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos. E por quê? Por causa do pecado. Por causa única e exclusivamente do pecado. Não há quem faça o bem, porque vive-se no pecado. E por causa dos atos daquele povo contra Deus, eles passaram por isso. Por causa da murmuração, por causa da rebeldia. E diga-se de passagem, quantos e quantos e quantos de nós, muitas vezes murmuram e são rebeldes contra o Senhor. Quando nós olhamos para Gênesis 3, até eu já falei no início, que o inimigo entra lá e tenta Eva, e Eva cai. Mas o Senhor diz, eu vou colocar uma inimizade entre você, serpente, e entre a mulher, e o descendente da mulher. E esse descendente é Jesus. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E aqui nós já começamos a olhar e apontar para Jesus, porque lá na cruz do Calvário a gente vai se ver se cumprindo isso, essa profecia se cumprindo. E é exatamente isso que nós precisamos acreditar, que nós precisamos compreender, que a consequência do pecado, se não for levado a Jesus, causará morte. Causará morte. E nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, como servos de Deus e como pecadores que somos, não podemos desconsiderar que nós necessitamos dele todo dia. Porque somente ele tem as verdades de vida eterna. Somente ele pode perdoar os nossos pecados. Amém? Uma terceira lição, e essa aqui é uma lição fantástica, é que Deus atende ao clamor e ao arrependimento. Deus atende. Observe o versículo 7 e versículo 8. Olha aí comigo aí. Veio o povo a Moisés e disse. Olha o que é que o povo disse para Moisés aí. Nós pecamos, havemos pecado. Porque temos falado contra ti e contra o Senhor. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. É interessante que houve um reconhecimento. O povo disse, nós pecamos. Reconheceram, nós pecamos. Após a chegada das serpentes e eles estarem vivendo a consequência do pecado, eles reconheceram que haviam pecado. Reconheceram que tinham feito algo que tinha desagradado a Deus. Agora Deus estava trazendo juízo, então eles tinham feito algo errado. Eles se arrependeram, clamaram por causa da situação e pediram Moisés para orar. Moisés orou. Moisés intercedeu diante do Pai por aquelas pessoas. Quando há arrependimento, há salvação, amém? Aleluia! Quando há arrependimento, há salvação. Deus sempre está atento a um coração quebrantado. Deus sempre está atento àqueles que se arrependem. E sabe, irmão, para cada atitude humana existe uma resposta divina. Por exemplo, o homem peca, Deus executa juízo. É assim. O homem se arrepende, Deus executa misericórdia. É assim. O homem clama a Deus pela sua situação. Deus ministra salvação como resposta na vida do ser humano. É assim, sempre há uma resposta de Deus, uma resposta de Deus à atitude do homem. Porque Deus é grande, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é sublime, porque Deus é longânimo. E Deus não quer que nenhum se perca.
Deus não tem prazer na morte do homem, assim a palavra nos ensina. Então nós precisamos refletir que clamar ao Senhor deve ser a resposta das nossas dificuldades em meio ao pecado. Precisa ser a resposta. Aliás, e é a resposta. O povo pediu para que Deus tirasse deles as serpentes. O Senhor respondeu? Sim. Mas o Senhor respondeu de uma forma diferente. O Senhor simplesmente bateu a mão e saiu tudo quanto foi de serpente. Não, o Senhor fez diferente. O Senhor ordena a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. Moisés, faz uma serpente de bronze. Ergue ela no haste, bem alta. E quando um for mordido, que ele olhe para essa haste, que ele olhe para essa serpente, e ele será curado. E essa serpente era apenas um meio que Deus usaria para curar os israelitas. Era um meio. E ela foi a resposta de Deus aos feridos. Aquela serpente foi uma resposta dele. Todo aquele que olhasse para ela iria viver. E como isso aponta para Jesus? Aponta de uma forma esplêndida aqui. De uma forma maravilhosa. Aqui nós podemos ver todo o propósito de Deus. A cura do ser humano infectado pelo pecado está no alto, amém? Está em Deus, está em Jesus. A cura está nele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 30, versículo 21. Romanos 10, 13 também vai falar desse assunto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A cura do mal, do pecado está no alto, está no Senhor, está em Cristo Jesus. E essa é uma verdade que não pode ser tirada de nós. Ela precisa ser revista por nós, cada instante do nosso dia, da nossa caminhada. Cada momento, ela precisa ser vista e revista. A nossa salvação, a resposta de Deus, ela vem a cada um de nós, se houver arrependimento. E uma quarta e última lição, que nós podemos ver nesse texto, é que a morte não tem poder sobre a vida daqueles que creem em Jesus, que acreditam em Jesus. Ela não tem poder. A morte não tem poder. A serpente de bronze era apenas um símbolo de cura. Levantada lá no deserto por Moisés, era apenas um símbolo de cura. Na realidade, a cura vinha por Deus, era por Deus. Deus é que curava. E o povo devia olhar para a serpente, e Deus não falou que eles deviam cultuar essa serpente, que eles deviam acender incensos, queimar incenso para ela, não. Eles deviam apenas olhar para ela. Apenas olhar para ela. Era um ato de fé, não na serpente, mas um ato de fé em Deus. Porque Deus estava dizendo, então vamos fazer, vamos acreditar no que Deus está fazendo. Isso aqui é mais uma lição muito profunda para nós. Será que nós temos acreditado de verdade no que Deus tem dito na sua palavra? Porque se Ele diz, vai acontecer. Se Ele diz, é verdade. Porque a palavra de Deus não mente. Deus não é como o homem que mente, não. Deus é sim, sim e não, não. E isso precisa estar vivo em nós a cada dia. Mas o ato de fé tinha que ser em Deus. Os próprios judeus, eles diziam que não era o ato de olhar a serpente que os curava, não era, mas era o fato de visualizar Deus como o Senhor que os curava. Olhava para a serpente, mas visualizava Deus, porque Deus estava dizendo, olhe para isso aqui, que você vai ser curado. E todos os mordidos que foram àquele lugar, viveram, olharam para a serpente e não morreram. Por quê? Porque tiveram fé, porque acreditaram naquilo que o Senhor os estava ensinando, os estava mostrando. Essa serpente de bronze testifica e prefigura Cristo. Como eu disse, tudo aponta para Cristo, então ela prefigura Cristo. E Jesus usou a serpente de bronze erguida no deserto para ilustrar a sua própria morte na cruz, a sua crucificação. Quando nós lemos lá em João capítulo 4, capítulo 3, versículo 14, Nicodemos vai a Jesus e começa a fazer perguntas a Jesus. Jesus diz que tem que nascer de novo, e ele diz, como pode um homem velho nascer novamente? Será que tem que entrar no ventre da mãe para nascer novamente? Então Jesus começa a explicar e ensinar, e uma de suas narrativas aqui, Jesus disse, do modo que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele dá essa resposta a Nicodemos.
Importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse termo levantar era usado na época para referir-se à crucificação. Todo o que era levantado era crucificado. Então era um termo que se referia a isso. E o poder vivificante da serpente de bronze tipifica Cristo. Sabe? Que foi levantado. Que se fez homem. Que foi ao Calvário e morreu pelos nossos pecados para nos salvar. E ali ele nos traz a cura essencial para os nossos pecados, para a salvação. É aí que está a beleza da coisa. E a comparação aqui entre a serpente de bronze no tempo de Moisés e a cruz de Cristo é algo fantástico. E nos ajuda a compreender melhor o significado da graça de Deus e da salvação dele. E aqui me vê um texto maravilhoso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu leio isso aqui, quando eu vejo isso aqui, quando eu me lembro desse texto, eu olho para a cruz e digo, olha aí o amor de Deus. Jesus pregado numa cruz, o seu Filho amado, o seu único Filho, pregado numa cruz pelo pecado da humanidade. Deus está dizendo, olhem para essa cruz, olhem para esse sacrifício, observe tamanho amor que eu derramo sobre vocês, porque esse aqui é o meu Filho amado, e eu estou dando ele para livrar vocês da morte. Mas você precisa crer. Todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado. Isso aqui é fato. Todos. Não existe nenhum ser humano que diga eu não tenho pecado. Até uma criança que nasce, ela já nasce em pecado. É desse jeito. Um dia morrerão e enfrentarão o julgamento. Porque Hebreus 9:27 vai dizer que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. A palavra está nos dizendo isso. Mas olha aqui o mais. Olha a colocação do mais. A conjunção. Se olharmos para Cristo, pela fé, seremos salvos. Seremos salvos. Olha para Jesus, porque nele há salvação. Aqueles que olham para Jesus, entregam suas vidas para Jesus, se derramam na presença dele, o aceitam como Senhor e Salvador, terão a vida eterna. Morarão com ele para toda a eternidade. O ato do povo de olhar para a serpente de bronze salvou muitos da morte física, é verdade. Muitos foram salvos. Mas aqueles que olham para Cristo morto, crucificado e ressurreto, receberão salvação eterna. Salvação eterna. Porque muito mais que um símbolo levantado no deserto por um profeta de Deus, veio a realidade, de fato e de verdade, do servo de Deus, Cristo Jesus, seu Filho, levantado numa cruz para nos salvar de toda a perdição eterna. Essa é a grande verdade. Assim, como olhar para a serpente de bronze era meio de cura para os israelitas, envenenados pelo veneno das serpentes, olhar para Cristo é muito mais que isso. É a maior cura que se possa imaginar, a cura do pecado que condena a morte. Olhar para Jesus nos livra da morte. A serpente foi levantada em favor de muitos, sim, é verdade, para a salvação da ira de Deus e consequências mortais do pecado, porque elas estavam condenadas pelas picadas da serpente. Salvaram suas vidas físicas, sim. Mas quando Cristo foi levantado em favor de muitos para a salvação, contra a ira de Deus e contra as consequências mortais do pecado, também foram salvos, mas foram salvos eternamente. Amém? Porque o sangue purificador de Jesus é que nos salva para todo sempre. Para todo sempre. São redimidos do pecado e são salvos pela graça do Senhor. Então, toda vez que se toma o antídoto da salvação, que é aceitar Jesus como Senhor de suas vidas, não haverá mais condenação. Porque em Romanos 8:1 vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos, não há mais condenação. Porque lá em Colossenses 1:13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, isso é bênção. Isso é graça. Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, Efésios 1.
E aqui é maravilhoso, porque hoje todos nós somos filhos de Deus, não porque olhamos para um objeto, mas porque nós olhamos para o Filho dele crucificado lá na cruz do Calvário. E ao olharmos, derramamos a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso ser diante dos pés dele, para que ele nos conduza nessa gloriosa passagem aqui desse deserto, cheio de serpentes, tentando nos morder, e ele nos livrando de todas elas. Essa é a grande verdade. Jesus foi levantado na cruz do Calvário, diante de todo Gólgota, para destruir o domínio do pecado sobre nós e vencer os grilhões da morte quando ele ressuscita. Amém? Assim é que nós aprendemos com esse texto maravilhoso que o Senhor coloca diante de nós nessa manhã. Mas eu queria deixar aqui para vocês 3 aplicações para que vocês possam comentar e dialogar nos grupos, para que vocês possam meditar sobre ele nos grupos. Primeiro, é que todo pecador precisa erguer os olhos em busca de Jesus. Note aí no caderninho de vocês, todo pecador precisa erguer os olhos em busca de Jesus. Porque lá em Atos vai dizer que não há entre os homens nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos, se não for o nome de Jesus. Então nós precisamos olhar, focar nele, levantar os olhos para ele. Em segundo lugar, todo pecador precisa reconhecer o seu pecado. Todos nós somos pecadores. Lembra da oração do pecador e do publicano? Que o pecador diz: Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Então precisa se reconhecer que de fato e de verdade é pecador. E ninguém, absolutamente ninguém, é melhor que ninguém. Irmão, porque eu prego, eu não sou melhor que você que não prega. Não. Porque você ora mais, você não é melhor do que um irmão que ora pouco. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores e precisamos reconhecer diante de Deus a nossa necessidade dele. Essa é a grande verdade. E terceiro e última aplicação: todo pecador terá redenção através do arrependimento diante de Deus. Todo. Olha para a pessoa e diz assim: isso aí não tem jeito não. Vagabundo, ladrão, assassino, só vive enganando todo mundo, é um cara que não presta para nada. Mas se ele se arrepender, ele será salvo. Todo pecador terá redenção através do arrependimento. Todo. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado, contanto que nós nos arrependamos e reconheçamos diante dele de que necessitamos cada instante de nossas vidas da misericórdia, da graça, da salvação dele. Amém? Esse povo reconheceu, esse povo sofreu, esse povo reconheceu, esse povo se humilhou, esse povo recebeu a graça da salvação do nosso Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, e que nós possamos sempre estar lembrando, cada dia, de quem somos e de que precisamos na nossa vida todos os dias. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Deus meu, soberano, bendito, maravilhoso e eterno Pai. Em nome de Jesus, ó Deus bendito, eu quero, Senhor, te agradecer por esse dia, por esse momento, por essa mensagem que o Senhor derrama sobre os nossos corações nessa manhã, e pedir, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Senhor, nos livrando das mordidas das serpentes que nos infecta com o pecado. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada minuto, cada dia de nossas vidas, nós possamos nos lembrar de que quem somos e precisamos nos arrepender diante do Senhor. De como coisas erradas fazemos, mas ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender, a reconhecer e a continuar prosseguindo, ó Deus, por esse deserto tão difícil, tão cheio de pedregulhos. Ajuda-nos, Pai, para que possamos atravessar e vislumbrar, ó Deus, a terra que nos é prometida, que é a vida eterna. Ajuda a tua igreja, Senhor. Abre o nosso entendimento. Nessa manhã, ó Deus, o Senhor está vendo aqui essa audiência. O Senhor sabe, ó Deus, que muitos mais poderiam estar aqui, mas por questões de um ou de outro que não cabe o nosso julgamento, apenas do Senhor, eu te peço misericórdia, Pai.
Eu te peço que o Senhor toque no mais profundo do ser de cada um, para que muitos possam, ó Deus, se arrepender, muitos possam, ó Deus, continuar nessa vida, nessa caminhada, nessa dificuldade que eu sei que é difícil, o Senhor também sabe, mas que não é impossível, porque o Senhor é que vai na frente de todas as lutas nossas, o Senhor é que vence as nossas batalhas, o Senhor é o nosso general, então nós não estamos só nessa caminhada. Aliás, a tua palavra em Mateus 28, versículo 20, capítulo 20, versículo 28, ou 28, 20 diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é uma verdade, Pai, e nós te agradecemos por isso. Sê conosco, continua conosco, nos ajuda a prosseguir e a caminhar a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, nos leva em paz aos nossos lares, protegidos, abençoados e edificados pela tua palavra. Em Cristo Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o nosso Deus abençoe a cada um de nós. Amém.